Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um mini tutorial, onde são dados pequenos tutoriais a pequenos jogos. E o escolhido para hoje é o jogo Alegra. Este é um jogo para 2 a 6 pessoas com 8 ou mais anos de idade e dura entre 30 a 40 minutos. Este então é um jogo publicado em português pela Mabel Games. E é então um jogo de cartas, puramente de cartas, onde vamos ter que nos livrar do maior número de cartas possíveis para arrecadarmos o menos pontos possíveis, e faz lembrar um pouco jogos como o Candy Crush ou até o Tetris, porque dependendo das cartas que estão adjacentes às cartas que temos, são essas que vão desaparecer. Vamos então já aqui ver na mesa como é que se joga este Alegra da Mabel Games. E como sempre, começamos com a preparação do jogo. Inicialmente, então, dependendo do número de jogadores, vamos jogar com todas as cartas se for um jogo de 4, 5 ou 6 jogadores, ou vamos retirar 2 cartas de cada um dos números presentes, então, no baralho deste jogo. Isto é, 2 cartas do menos 1 a 11. Estas cartas, para 2 e 3 jogadores, sairão de jogo. De seguida, iremos baralhar as restantes cartas muito bem baralhadas. E iremos dar 12 cartas sem ver nem o jogador nem ninguém ver essas cartas. 12 cartas a cada jogador sem serem vistas. De seguida é virada a carta do topo e será esta então a pilha de descarte. Cada jogador também irá receber um disco vermelho. De seguida, cada jogador irá fazer uma grelha de 4 por 3 cartas, as 12 à sua frente. De seguida, cada jogador irá colocar o seu disco vermelho na coluna mais à direita do jogador à sua esquerda. Assim, desta forma. De seguida, cada jogador irá aleatoriamente escolher e virar 2 cartas da sua grelha de cartas. E está pronto a iniciar um jogo de Alegra. O objetivo do jogo é conseguir o menor número de pontos possível no final de 3 rondas. Para isso, o jogador vai ter que trocar, substituir e limpar as suas cartas de forma a ficar com o menor número de cartas e de pontos possível. Um jogo da Alegra irá decorrer em 3 rondas, onde em cada ronda os jogadores irão realizar turnos consecutivos, começando no primeiro jogador, e este irá fazer o seu turno composto por 3 passos, passando a vez ao jogador à sua esquerda, que irá fazer o seu turno, e assim consecutivamente no sentido do ponteiro do relógio. Isto irá decorrer até ao final da ronda, e depois de serem contados os pontos dessa ronda, irá iniciar-se uma nova ronda. No final de 3 rondas, quem tiver menos pontos será o vencedor. 2 conceitos importantes. O primeiro, os jogadores poderão conversar e negociar durante o jogo. Já vão perceber porquê. Conceito 2. A área de jogo de um jogador são as suas 12 cartas à sua frente e as 3 cartas na coluna na outra área à sua esquerda, marcada com a sua ficha, prefazendo um total de 15 cartas. Uma ronda é constituída por turnos consecutivos, começando no primeiro jogador, que irá fazer então o seu turno, e depois passando ao jogador à esquerda, que irá fazer o seu turno, e sempre assim por diante. De seguida serão contados os pontos e iniciada uma nova ronda. O turno de cada jogador é dividido em passos. O passo 1 é biscar uma carta. O passo 2 é trocar ou descartar uma carta. E finalmente o passo 3 é limpar, se assim der ao caso. No passo 1, biscar uma carta, o jogador irá biscar uma carta do topo da pilha de bisca ou a primeira carta da pilha de descarte. De seguida, o jogador irá mostrar a carta aos restantes jogadores. Se a carta for retirada da pilha de bisca, os outros jogadores poderão bater na mesa para dizerem que querem ficar com ela. Atenção, num jogo de 2 jogadores não se pode bater na mesa para pedir a carta. De seguida, o jogador irá decidir se quer ou não dar a carta, se houve algum jogador a bater na mesa. Se houve mais do que um jogador a bater na mesa, além de decidir se quer dar ou não a carta, ele irá decidir se ao dar, qual dos jogadores a que quer dar. Se o jogador decidir dar a carta, então o jogador que bateu na mesa irá substituir uma das suas cartas na área de jogo com essa carta, irá manter na mão a sua carta, aquela que foi substituída.
Se substituir a carta, o jogador criar uma linha ou coluna de 3 cartas iguais, este poderá então descartar as 3 cartas para o topo da pilha de descarte. O jogador irá escolher uma carta do jogador a quem deu a carta e irá apanhá-la para si. Seguir, o jogador irá escolher se quer substituir a nova carta por uma carta da sua área de jogo ou não. A carta substituída irá para a pilha de descarte virada para cima. Se não substituir, então essa será a carta que irá para a pilha de descarte. De seguida, o jogador que bateu na mesa e pediu a carta irá colocar a carta que levou para a sua mão depois de a substituir, irá colocá-la no lugar onde o jogador ativo tirou a carta para si. Atenção, os jogadores também não poderão bater na mesa se tiverem 3 ou menos cartas na sua área de jogo. No passo 2, trocar ou descartar a carta. O jogador irá então utilizar a carta que ninguém bateu na mesa. Ou o jogador resolveu não entregar a carta biscada. Ou então biscou a carta do topo da pilha de descarte. Se o jogador descartar a carta biscada, então ele coloca no topo da pilha de descarte e irá virar para cima uma das suas cartas na área de jogo, que ainda esteja virada para baixo. Se o jogador decidir ficar com a carta, este irá substituir uma das suas cartas virada para cima ou virada para baixo por essa carta, colocando-a na grelha virada para cima. De seguida, o jogador irá descartar a carta que foi substituída para o topo da pilha de descarte virada para cima. O passo 3, limpar. O jogador que biscou tiver na sua área de jogo uma linha com 3 cartas iguais ou uma coluna com 3 cartas iguais. Quando assim for, o jogador irá limpar essas cartas. Para isso, irá retirar essas cartas da sua área de jogo e irá colocá-las no topo da pilha de descarte. Se acontecer o jogador tiver ao mesmo tempo uma linha e uma coluna de cartas iguais que se cruzam, então este terá de escolher se quer limpar a linha ou a coluna. Os espaços vazios deixados pela limpeza são ignorados, o que quer dizer que pode acontecer que ao limpar uma coluna tenha ficado formada uma linha onde as cartas são seguidas e são da mesma cor, com o mesmo número. Estas também poderão ser então descartadas. Não esquecer que a coluna mais à direita do jogador à esquerda também faz parte da área de jogo, o que quer dizer que também conta para cartas iguais. Isto é, neste caso eu teria 3 cartas iguais seguidas, o que poderia então limpá-las. No final da ronda inicia assim que todas as 15 cartas de jogo de um jogador tiverem sido limpas ou viradas para cima. Seguida, todos os jogadores, que não esse jogador, têm mais um turno. Nesse último turno pode acontecer que um jogador vire a última carta do seu vizinho por ser da coluna comum entre esses dois jogadores. Se assim for, esse jogador não tem mais cartas viradas para baixo, irá passar a vez. Mas, se for assim, também o jogador irá limpar essas cartas. Um jogador também não pode bater na mesa se já fez o seu turno final na ronda. Depois dos jogadores terem feito o turno final, viram-se todas as cartas ainda viradas para baixo, mas já não se limpam nem linhas nem colunas, mesmo que façam 3 cartas iguais seguidas. De seguida, os jogadores irão somar os valores das cartas que ainda se encontram na sua área de jogo, lembrando que as cartas na coluna partilhada com o seu vizinho também contam para a pontuação. O jogador com o maior número de pontos positivos no final da ronda tem os seus pontos positivos contados a dobrar. Se o jogador tiver pontos negativos, estes serão reduzidos a metade, podendo ter meios pontos como resultado. Se o jogador conseguir limpar todas as cartas da sua área, este irá receber um bónus adicional de 10 pontos negativos. Depois de serem jogadas as 3 rondas e depois de ser pontuada a 3ª ronda, de acordo com as regras já explicadas, serão somados todos os pontos positivos e negativos das 3 rondas jogadas e quem tiver menos pontos será o vencedor. E é assim como se joga a Alegra.